Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Vitória, eu sou professora de História e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema Renascimento Comercial e Urbano, que é o tema do quarto banco de atividades de vocês. Tudo bem? Então, só para a gente relembrar, vocês lembram que a gente estava estudando um pouquinho sobre feudalismo, né, na Idade Média, nos outros bancos? E a gente estudou sobre as cruzadas, que foram as grandes guerras entre muçulmanos e cristãos, e as consequências dessas grandes guerras. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu depois disso, então. Por conta das cruzadas, a gente teve uma grande troca de comércio, né, entre culturas, porque as viagens para as guerras, para as batalhas, passaram então por novas rotas ali no Mediterrâneo, e isso então possibilitou algumas trocas, o desenvolvimento do comércio, algumas inovações. Então a gente tem um outro período. O período que a gente está estudando ainda é a Idade Média, então vocês têm aí aparecendo para vocês a Idade Média em rosa, e todo esse período é a Idade Média. Só que esse período do feudalismo que vocês estudaram um tempo atrás é esse primeiro período que a gente chama de Alta Idade Média. A partir das cruzadas e do desenvolvimento do comércio, de todas essas questões por conta das cruzadas, a gente tem então um período que a gente chama de Baixa Idade Média, e é esse renascimento comercial e urbano que a gente vai estudar um pouquinho agora, certo? Então, o que estava acontecendo? Depois de todo esse período de trocas comerciais, a gente tem como uma grande consequência as inovações agrícolas, ou seja, um certo desenvolvimento de tecnologia nesse período, por conta de todas essas trocas de conhecimento que aconteceram. Então, foram criados mecanismos que melhoraram o cultivo das terras. Então a gente tem vários elementos que vocês vão ver lá no conteúdo do quarto banco de atividades, vários exemplos de alguma dessas inovações, como por exemplo, o moinho de vento é um exemplo dessa inovação, que melhoraram então a vida das pessoas, o cultivo da terra, novas técnicas de cultivo da terra, de arado, jeitos diferentes de amarrar os animais, de cuidar dos animais. Então, tudo isso permitiu que a população desenvolvesse mais a sua agricultura, mais, né, a sua característica agrícola. Com isso, com mais desenvolvimento agrícola, a gente teve melhora na produção agrícola, nos alimentos. Com a melhora dos alimentos, as pessoas começaram a se alimentar melhor. Se as pessoas se alimentam melhor e vivem melhor, então elas vivem mais, né? Então a gente teve uma redução na taxa de mortalidade. Então cresceu, a população começou a crescer, começou a morrer menos, começou a nascer mais, viver melhor, se alimentar melhor. Então a gente teve um grande crescimento da população nesse período. Então é uma grande característica do período da Baixa Idade Média, um crescimento populacional, o grande desenvolvimento das inovações agrícolas e o desenvolvimento do comércio por decorrência dessas inovações. A gente vai falar um pouquinho mais para frente também sobre isso. Só para destacar aqui, com o desenvolvimento dessas novas tecnologias e do comércio, que era essa troca de produtos, troca de elementos, a gente tem então o desenvolvimento de cidades. Antes não existiam cidades. Lembra? O feudalismo eram feudos, que eram grandes territórios, e começaram a desenvolver cidades. Algumas fora de feudos, na beira de estradas e tudo mais, que era o agrupamento de algumas pessoas que comercializavam, que viajavam então para vender mercadorias. Mas algumas cidades se desenvolveram dentro dos próprios feudos, e por isso precisavam pagar algumas taxas para esses feudos. Normal, como os próprios servos também pagavam coisas para os senhores feudais. Tudo bem até aqui? Com o desenvolvimento dessas cidades, a gente teve um desenvolvimento de outros elementos para se comercializar. Então não era mais só legumes, não era mais só especiarias, coisas que eles viajavam e buscavam em outros lugares e traziam para vender naquele território. O que acontecia? Eles então
começaram a desenvolver novos tecidos, né, o artesanato, construções. Então a gente tem dentro da cidade outras possibilidades de trabalho, não mais é só o campo como era no feudalismo. Então, com o desenvolvimento do comércio como consequência das cruzadas e do desenvolvimento das cidades, a gente tem então novas chances de trabalho. As pessoas não precisam mais só ser camponesas, elas podem ser comerciantes, elas podem ser artesãos, elas podem construir coisas. E aí começou então a necessidade de construir novas casas, né? Porque a população foi crescendo. Então a gente também tem mão de obra necessária nessas cidades, como construtores, né? O que a gente hoje chama de pedreiros, né? Pessoas para construir. Então a gente tem outras possibilidades de trabalho até aí. Tudo bem, só que mesmo que a população estivesse mudando um pouco, saindo um pouco do campo, o mundo ainda era muito feudal. Então essa imagem aí mostra para vocês, a grande maioria da população ainda vivia no feudo, ainda trabalhava no feudo, ainda vivia no campo. Mas a gente tem o início de uma mudança aí. Tudo bem? Uma grande coisa sobre esse comércio é que ele foi ficando tão grande, essas trocas comerciais, essas cidades foram crescendo tanto que surgiram as feiras mesmo, como a gente conhece, quando a gente vai lá, come um pastel e tudo mais. Era esse lugar onde as pessoas montavam suas barracas e as pessoas passavam então para comprar as coisas, passavam vendendo as coisas. Então aí tem uma imagem, né, dessa aglomeração, dessa feira, das pessoas vendendo coisas. Aí uma outra imagem de como era isso, certo? E essas feiras ficaram muito famosas, porque nelas aconteciam as grandes trocas comerciais. E aí a gente tem um ponto importante. Só que como que então as pessoas iam para essas feiras trocar vários produtos? Não era só legumes, frutas, pastel igual a gente tem hoje. As pessoas vendiam várias coisas. E esses comerciantes, para não terem que ficar carregando grandes quantidades de dinheiro, começaram então a dar cheques, né, notas promissórias, né, para pagamentos futuros, pagamentos posteriores, para não precisar ficar carregando grandes quantidades de dinheiro. E aí surgem duas figuras importantes: a dos cambistas, que era que avaliava os produtos para dizer quanto valia esses produtos, e essa figura surge por conta das feiras, e a figura dos banqueiros, que faziam então esses cheques, esses empréstimos. Então a gente tem essas duas figuras surgindo por conta do sucesso dessas feiras medievais. Tudo bem até aqui? Então, só para a gente fechar essa parte, esse mapinha aí vai mostrar um pouquinho desse renascimento comercial, dessas rotas comerciais. Então, esse comércio, ele existia entre o sul da Europa e o norte da África, que é aqui, esses dois continentes. Então, várias rotas, vocês estão vendo? Os comerciantes se deslocavam e aconteciam feiras em vários lugares. E as cidades foram se desenvolvendo muito nessas regiões por conta desse grande boom do comércio, certo? Dessa mudança que começava a acontecer. Então, era um comércio entre o norte da África e o sul da Europa, certo? Então, gente, essa é a primeira parte do conteúdo. Espero que tenha ajudado vocês, que vocês consigam entender e realizar os exercícios, e a gente conversa mais um pouquinho na segunda parte. Beijo para vocês!